Olá, tudo bem? Meu nome é Sabrina e esse vídeo tem como objetivo uma atividade solicitada pelo nosso professor do curso de psicopedagogia. E, primeiramente, eu vou começar a falar sobre o que é psicopedagogia, né? O objetivo é abordar as áreas de atuação do psicopedagogo, mas não tem como nós abordarmos essa área sem antes saber do que se trata a psicopedagogia. Bem, a psicopedagogia consiste em um saber científico que reúne principalmente conhecimentos da psicologia e da pedagogia. Contudo, é uma área bastante multidisciplinar. Ela aborda também conhecimentos da neurologia, da psicolinguagem, da antropologia e diversas outras áreas. Então, em resumo, a psicopedagogia ela lida com as dificuldades de aprendizagem e ela tem duas áreas de atuação: a psicopedagogia clínica e a institucional. E aí vamos falar um pouquinho da diferença desses dois campos de atuação. Os trabalhos exercidos nesses ambientes são realizados por psicopedagogos, então tem que ter uma formação. Geralmente são formações em pedagogia, em psicologia, e aí as pessoas profissionais se especializam na psicopedagogia, e aí se tornando habilitados para ser pedagogos. A atuação deles exige um método de trabalho específico que leva sempre em consideração as circunstâncias, ou seja, o contexto no qual aquele sujeito que ele está atendendo está inserido, seja da família, na escola ou na comunidade. Então, falando um pouquinho da diferença. A psicopedagogia clínica ela é realizada em consultório particular, ou seja, uma clínica psicopedagógica. Esse profissional busca compreender o motivo que faz com que o indivíduo não aprenda e, por meio de processos de intervenção, que consiste no próprio tratamento, ele realiza o diagnóstico e realiza o acompanhamento deste indivíduo. A psicopedagogia institucional, por sua vez, ela é realizada em escolas ou instituições não escolares. Esse profissional ele pode trabalhar para a construção e socialização de conhecimento, promovendo o conhecimento cognitivo, certo? Então, vamos falar um pouquinho das áreas de atuação no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, o psicopedagogo institucional ele pode atuar em 4 ambientes diferentes. O primeiro ambiente é o ambiente da educação. Então, pode ser na escola, pode ser creches e pode ser faculdade. Um exemplo da escola o psicopedagogo pode atuar como mediador de uma aprendizagem que seja adequado para todos, onde ele pode realizar intervenções psicopedagógicas visando a solução de problemas de aprendizagem e também possíveis processos de inclusão de alunos com transtornos de aprendizagem. Ele também pode desempenhar a função de consultor educacional, atuando na criação de medidas voltadas para a aprendizagem, como o desenvolvimento de atividades adequadas para diferentes alunos. Ou seja, ele vai identificar as dificuldades dos alunos e ele vai readequar aquelas atividades, readequar aquele ambiente escolar para que aquele aluno ele possa ter uma aprendizagem significativa. Em ambientes empresariais, o psicopedagogo ele contribui com as suas relações, ou seja, ele vai melhorar a qualidade das relações interpessoais e intrapessoais dos indivíduos que trabalham naquela empresa. Pode ser uma autoescola, pode ser comércios, pode ser fábrica, indústrias, shoppings. Então, tem uma gama de ambientes empresariais onde o psicopedagogo pode estar fazendo essa atuação. O terceiro ambiente que eu vou abordar é os ambientes da área da saúde, que pode ser clínicas e também pode ser hospitais. O psicopedagogo pode trabalhar com crianças, um exemplo, crianças hospitalizadas, no seu processo de aprendizagem, em parceria com a equipe multidisciplinar da instituição hospitalar. Pode ser com o psicólogo, com assistente social, com enfermeira e até o próprio médico. E o quarto ambiente são ambientes sociais, onde esses incluem orfanatos, casa de repouso, ONG.
E aí o psicopedagogo ele pode desempenhar suas competências a serviço dos processos de orientação do ensino e aprendizagem da educação não formal. Então ele vai levar esse processo de educação para dentro desses lugares que muitas vezes não chegam a essa acessibilidade, né? Não tem esse cuidado com a educação. Então é muito importante a atuação do psicopedagogo também dentro dessas instituições. E aí a diferença no campo de atuação do psicopedagogo institucional, como nós já estamos citando aqui, essas 4 áreas de acesso, e o psicopedagogo clínico, que ele vai atuar especificamente em consultórios particulares, certo? Então, no aspecto clínico, a gente pode abordar o trabalho do psicopedagogo nas seguintes características, né? Ele pode avaliar e diagnosticar as condições de aprendizagem do indivíduo, identificando as áreas de competência e os insucessos. Ele vai avaliar onde que, vamos usar o exemplo de crianças, porque ele pode atender tanto crianças, quanto adultos, quanto jovens, então ele pode atender qualquer faixa etária. Mas vamos usar no nosso exemplo crianças, então ele pode identificar as áreas que a criança ela está se sentindo insegura ou que ela não está conseguindo realizar com competência. O profissional também pode realizar devolutivas para os pais ou responsáveis a partir das observações, dos processos de intervenções que ele vai fazer. Ele vai atender essa criança e estabelecer um processo corretivo psicopedagógico e tem o objetivo de superar as dificuldades encontradas na avaliação. Então, a criança ela vai demonstrar certas dificuldades e o papel do psicopedagogo é fazer com que essa criança supere essa dificuldade. E a partir disso, o psicopedagogo vai orientar os pais quanto às atitudes que eles podem ter em relação aos filhos, a certos comportamentos, abordagens que os filhos possam fazer e que os pais não estejam preparados para lidar com isso, certo? Também podem pesquisar e conhecer a etiologia e a patologia da criança. Então, o psicopedagogo ele precisa saber com qual transtorno de aprendizagem ele está lidando, se é um autismo, se é um TDAH, se é uma dislexia. Então, ele precisa estar inteirado nessa patologia, nessa etiologia, para que ele possa dar um suporte adequado para essa criança, certo? Então, o trabalho do psicopedagogo, ele é interdisciplinar, ou seja, ele vai tanto abordar a família, como ele vai trabalhar em conjunto com alguns profissionais, que nós podemos citar aqui o neurologista, o psicólogo, o fonoaudiólogo e o psiquiatra. Essa abordagem integrada e multidisciplinar é muito importante, porque ela permite a identificação de problemas, de traumas, de dificuldades, ajudando na elaboração de um tratamento adequado para essa criança que ele está acompanhando, certo? Então, é muito importante que haja essa integração e que também haja essa integração com a escola, que é um ambiente de aprendizagem da criança. É lá onde ela vai colher muito aprendizado do cognitivo dela. Então, precisa ter essa ligação, essa relação escola, família e psicopedagogo. Então, no consultório psicopedagógico, nós temos algumas etapas de diagnósticos que levam o psicopedagogo a dar a sua devolutiva. A gente pode começar aqui com a anamnese, né? E essa anamnese, ela vai incluir perguntas sobre a criança, perguntas sobre o seu histórico familiar, sobre o seu contexto social. São perguntas que levam o profissional a entender o contexto que aquela criança está inserida e vai ajudar, assim, a dar um diagnóstico mais preciso, certo? Essas sessões lúdicas centradas na aprendizagem nada mais é do que as intervenções. As intervenções podem ser feitas de diversas formas, podem ser feitas provas, podem ser feitos testes, avaliações, jogos. Então, essa intervenção vai depender do que a criança necessita, vai depender do que o psicopedagogo está identificando
é aquela criança que precisa ser trabalhada naquela criança. E aí a gente pode vir com o diagnóstico, né, que também é chamado de prognóstico, porque nós, como psicopedagogos, não fechamos um diagnóstico. Como eu falei anteriormente, nós trabalhamos numa tarefa multidisciplinar, onde precisamos de outros profissionais. Então, aqui esse profissional ele pode ser um neurologista, onde esse profissional pode estar confirmando, então, o transtorno dessa criança, e assim a gente pode estar dando um encaminhamento mais preciso. E por último, a devolutiva. Essa devolutiva é dada para a família, que a família repassa para a escola, e que a partir disso começa o processo de tratamento para essa criança, né? Ela é encaminhada para fazer um tratamento mais adequado para o tipo de transtorno que é identificado nela, certo? E aprofundando no psicopedagogo clínico, vou falar um pouquinho da sala de intervenção, né? Podemos ver nas imagens salas de intervenções bem lúdicas, bem coloridas e bem atrativas. E é muito importante que o psicopedagogo também tenha uma atuação positiva dentro desse processo de intervenção. Então, não adianta só a sala ser atrativa se o psicopedagogo não tem uma conduta positiva em seus processos de intervenção psicopedagógicas. Né? Como assim? O psicopedagogo ele precisa deixar que a criança ela vivencie as atividades que são elaboradas por ele. Às vezes, o nosso vício de ensinagem, a gente acaba dando muitas instruções para a criança e não permite que ela investigue, que ela descubra, e assim o processo acaba ficando cheio de impasses, e aonde deveria ser algo estimulante e engajador, pelo excesso de ensino na intervenção, pode ser prejudicial para essa criança. Então, esses ambientes que são cheios de instruções e não permitem a exploração de experiências das dificuldades, pode provocar, sim, uma rigidez no processo de aprendizagem, porque vai estar tudo dado de mão beijada para aquela criança e ela não vai se instigar a descobrir alguma coisa além daquela atividade. Então, o psicopedagogo, ele não é professor. Ele precisa evitar dar muitas instruções. Ele precisa dar instruções leves, simples e quando necessário, certo? Então, essas instruções, elas precisam ser leves para dar oportunidade de experiência para essa criança, para que ela possa testar, para que ela possa perceber se o que ela está fazendo está certo ou está errado. Então, uma reflexão que podemos trazer para esse momento de atuação será que nós, como psicopedagogos ou futuros, né, começamos a pensar dessa forma, será que nas intervenções estamos dando oportunidade para a criança explorar as atividades? Ou nos ficamos apressados para que a criança resolva logo, ficamos apressados ou até impacientes porque ela está demorando a fazer a atividade? Então, devemos deixar que essa criança ela explore o máximo possível das atividades. Né? Então, criar um ambiente clínico acolhedor, que possa aproveitar ao máximo o sistema plástico do cérebro das crianças é muito importante, tá? Não só o design, mas sim o papel de atuação do psicopedagogo nesse processo. Então, para finalizar, eu deixo uma frase aqui do Vygotsky, que ele fala que o saber não vem da experiência, não é realmente saber. Então, na teoria, estudamos muitos aspectos, mas de verdade, para conseguirmos atuar da melhor forma possível, é preciso ter uma experiência no campo de atuação, certo? Então, esse campo que eu escolhi abordar hoje foi o da psicopedagogia clínico, mas isso não quer dizer que ele é mais importante do que o campo institucional. Aí cabe da identificação de cada profissional de onde ele quer atuar, certo? Então, eu fico por aqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da apresentação e até mais.